Titãs, temporada 1, episódio 3, vou fazer aqui os comentários sobre esse episódio chamado, se eu não me engano, Oranges, né? Então, caso você não tenha assistido o episódio, não fica aqui porque vai ser um vídeo lotado de spoilers. Pra quem não sabe, eu vou comentar episódio a episódio dessa primeira temporada de Titãs, série que lá nos Estados Unidos é exibida pela DC, no serviço de streaming da DC, mas aqui no Brasil chegará, ainda não chegou à altura dessa gravação, mas chegará a Netflix, e aí com certeza muita gente terá acesso. A partir de agora, spoiler só fica quem assistiu ao episódio. É um episódio bem mais calmo, bem mais tranquilo. A ideia desse episódio é formar a equipe aos poucos, talvez será a ideia da temporada como um todo. Por que essa equipe tem que estar juntos, né? Por que a Ravenna, que é tão diferente da Estelar, que é tão diferente do Mutano, que é tão diferente do Robin, precisa estar juntos? Então esse episódio começa a dar as pistas perfeitas, juntando ali a Estelar com a Ravenna, já cria uma conexão muito direta entre elas, a Ravenna se admirando ao ver a Estelar utilizando os poderes, por exemplo, né? Já também cria uma mini conexão com o Mutano ali, aí no caso deles serem adolescentes, eles estavam jogando o fliperama ali, o Twilight Zone, fliperama não, o pinball, né? Então também já organiza um pouco, e a conexão com o Robin fica bem mais clara nesse episódio, porque é um episódio que fala muito sobre família, sobre... se você pegar a Ravenna, por exemplo, ela pula de família a família nesse episódio, ela sai da família nuclear, a família dos loucos, né? A família nuclear, ela passa para a família, no caso da igreja e tal, pela Estelar e também pelo Robin, ou no caso o Dick Grayson. Eu gosto muito disso porque trazer a família nuclear para discutir família é até uma metalinguagem interessante, né? Até uma metalinguagem bacana, de certa forma divertida. Tá mais claro ainda nesse episódio que a Ravenna tem realmente o Trigon, melhor dizendo, dentro dela, que é o pai dela, muito provavelmente o pai dela, e no final do episódio ela chega a um dos ápices do seu poder. Não necessariamente o ápice ainda, mas com certeza um dos ápices do seu poder. Então vamos lá, no pare aqui, muita coisa, eu anotei bastante coisa, eu gosto bastante de Titãs, então, como eu falei, as histórias vão se misturando. Tem uma referência rapidinho no episódio que é o Jorge Pérez. Jorge Pérez é o criador dos Titãs, dos Novos Titãs nos quadrinhos, né? Criador também de alguns personagens dos Novos Titãs, exclusivo para eles, como por exemplo a Estelar, e dentro do episódio tem uma policial que dá uma dica, se eu não me engano, dá uma dica, a placa, alguma coisa, dá uma dica pro Dick Grayson, né, pelo telefone, e o nome dessa policial é Jessica Pérez, aí fazendo referência ao criador, referência e uma pequeníssima homenagem ao criador de tudo, né, que é o Jorge Pérez. Então é isso, né, a Ravenna começa sequestrada, a Estelar consegue achá-la pela foto, a Estelar tá fazendo um negócio aí, dentro de uma passagem de tempo, no caso 2 dias aí, que o Dick Grayson não fez, que é investigar a própria Ravenna, né, investigar a Rachel, saber quem é ela, o que é essa pessoa. Engraçado que o policial não faz isso, mas a Estelar faz. Vai entender por quê. E tem essa passagem de tempo de 2 dias, imagina o quão ruim foi para a Ravenna passar 2 dias nas mãos ali da família nuclear. Imagina, porque eles fazem uma pequena representação do quão chato foi, mostrando ali a família toda felizinha, música feliz tocando, e eles contando animalzinho enquanto viajam, e discutindo, os 2 garotos discutindo, e o pai, e aquele negócio todo. Então a Ravenna, ela fugiu, não foi nem por outro motivo não, foi nem para se proteger não, foi para se livrar, na verdade, porque aquilo ali devia estar um saco, né? Tem um episódio montado, todo felizinho, super colorido, né? As cores estouradas ali, porque de certa forma tá tratando de família. Em seguida, quando a Ravenna foge, de certa forma, junto com a Estelar, a gente vê a Estelar utilizando os poderes, eu acredito que de uma maneira bem mais sóbria, que vai ser a maneira daqui pra frente, porque da maneira do episódio 1, se eu não me engano, episódio 1, né, do primeiro episódio, é muito caro. Refazendo ela, além de ficar muito caricato, é muito caro. Acredito que vai ser dessa forma mais a câmera de longe, o poderzinho sendo utilizado, poderzinho não, poderzão sendo utilizado, e agora utilizado da maneira correta, porque queima atrás da pessoa, né, porque no episódio anterior, nos episódios anteriores, queimou a pessoa, mas o aquário que estava atrás ficou de boa. Então aqui não, aqui fez um rombo, né? Abriu um buraco atrás. Enfim, conveniências que acontecem em todas as séries, né? Uma coisa que eu gosto muito é da Ravenna tentando sentir o que a Estelar tem, aquele lance das aflições, aquele negócio todo, e ela sente absolutamente nada, ou seja, a Estelar está oca, é muito provável que ela tenha realmente vindo de fora, um ET, né? E ela está literalmente oca, ainda não sente nada. Vão lá para o convento, e no convento já tem uma pedra cantada de que pode de alguma forma ser exorcizada. Deixa eu trazer essa luz um pouquinho para cá, qualquer coisa, mas tá melhor. Ela pode ser exorcizada, né? Que é uma cena que acontece lá mais na frente. Aqui eu vou me ater ao lance aqui da Ravenna, depois eu vou lá no Robin porque tem coisa interessante. Então a gente tem a Estelar enfrentando um homem, um grupo
grupo de homens ali, né, que estava atentando contra o local, e isso serviu exclusivamente para que a Ravenna sentisse empatia e mais ainda, admiração. Ou seja, a gente tem praticamente duplas aí muito bem organizadas, né? A Ravenna sentindo admiração pela Estelar e provavelmente o Mutano sentindo admiração pelo Robin, quem sabe, né, pelo Dick Grayson. Então fica o quarteto fica muito bem organizado, né? A Estelar enfrenta, eu acho essa cena um pouco mal organizada, porque a Estelar pede para a Ravenna sair dali e tal, só para realmente ter esse lance da Ravenna ver de fora, a luta de fora, né? Porque na cena em si não faz tanto sentido, nem por proteção, afinal ela não pode se distanciar da Ravenna, sei lá, sequestram, levam, faz alguma coisa, ou então ela libera lá os bichos dela, os capirotos, então não faz tanto sentido não, mas foi só para isso que eu tô falando da Ravenna mostrar admiração pela Estelar, né? Depois que ela sai do convento, que também eu acho uma cena muito mal organizada, um mise-en-scène bem mal feitinho, dela, a Ravenna dizendo que não se lembra de nada, e depois pegando na boneca, se lembrando, a gente não sabe se ela tá se lembrando de fato, qual é a conexão que ela tem. Então achei uma cena um pouco confusa. Daí eles vão lá pro ringue de patinação, né? Encontra finalmente o Mutano. Não me pareceu, eles forçaram um pouco, mas os encontros ainda não me parecem tão orgânicos. Eu pensei que os encontros entre eles iam ser um pouco mais orgânicos e mais baseados na necessidade. Deu uma leve impressão de que o Mutano já estava stalkeando a Ravenna. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Mas quando ela sai assim, né? A Estelar e o Robin chamam ela, a gente tem que ir, vamos lá. Ele fica olhando do tipo assim... Ih, rapaz, né? Como quem já tava dando uma leve stalkeada ali. E não, ele não é o Corvo que aparece nos outros episódios, cara. O Corvo é outra parada, é outra pegada e é mais ligado aí à Ravenna, mas se a gente fala no futuro, quando aparecer na série, senão eu posso dar spoiler, caso eles usem certos elementos dos quadrinhos, tá? Ela tá jogando lá Twilight Zone, fica aí uma referência, né? Twilight Zone, esse negócio é um seriado tipo Black Mirror, na década de 50, 60, por aí. É uma referência bacana. Finalmente aí temos 3 juntos, mas por um breve momento 4 juntos, pelo menos em cena, né? Mas ainda não como grupo. Estelar já demonstra um pouco do estilo dela fazendo piada aí com o Dick, fazendo piada com o Dick Grayson usando Dick, né? A palavra Dick, que é uma tradução para pênis, né? O objeto sexual masculino. E ele até brinca assim, sério? Já fizeram essa piada assim 1000 vezes, né? Então, finalizando aí o arco aí, o mini arco da Ravenna, enquanto eles ainda não estão juntos de fato, vou lá no Robin, tá? O Robin, a gente vê que a Rapina tá viva, tá no hospital, tá viva, felizmente. Com certeza vão utilizar o final da temporada. Se liberar mesmo o Trigon, né, que é o demônio, vai precisar de todo mundo que tá aparecendo, até o pessoal que tá sendo cogitado a aparecer. Todo mundo vai ser necessário, muito necessário. O mais interessante do arco do Robin é o flashback, um flashback muito necessário, quando já aparece a mansão do Bruce Wayne, né, a mansão do Batman em si, e também ali no reflexo o próprio Bruce Wayne. Beleza, mostra mais uma vez a origem do Robin, só que a origem do Robin, diferente da origem do Batman, nunca foi tão explorada, nem nos quadrinhos, ou nos quadrinhos sim, nos quadrinhos foi explorada demais, mas na TV tão pouco no cinema, tem 1 ou 2 origens aí sendo exploradas, se oferece para cuidar dele, não diretamente, sempre por carta, sempre escondido ali, para que ele ainda não apareça. Será que o Batman vai aparecer nessa primeira temporada? Então a mansão Wayne já é mostrada logo no 3º episódio, gosto disso. E em seguida tem uma cena meio tosca dele saltando na árvore ali, mas para mostrar a super habilidade dele, né? E a gente vê o Bruce na janela e a voz do Alfred, que é muito legal também, né? Quando ele tá andando no poste com a músicazinha, né? Vem outro flashback. A música que tá tocando é Greta Van Fleet, Highway Tune. Coloca aí musicão, quem vai no Lollapalooza aí sabe. Nos quadrinhos, em vez de pegar o Porsche, ele pega uma moto, né? Ele pega uma motozinha assim, depois ele até rouba o Batmóvel em alguns momentos. Tem uma transição excelente saindo desse flashback. Esse flashback é mais fanservice mesmo, né? E tem uma transição excelente ali para mostrar ele cortando do carro e voltando pro presente. É legal que quando vai lá pro flashback, eles não dessaturam muito, mas dessaturam bastante para que a série fique um pouco mais parecida com o seriado Gotham. Uma coisa importante aí a se notar é que ele usa pendrives tecnológicos, né? Tudo bem que eu não entendo o fato dele utilizar o tablet com o dedo mindinho, assim, realmente requer muita habilidade, ele é um cara muito habilidoso, mas ele tá lá utilizando o tablet com o dedo mindinho, que é muito tosco isso. O interessante disso é mostrar que ele tem tecnologia, não sei se
herdado do Batman ou se roubado do Batman, né? A forma como ele investiga já é um pouco mais parecido com Asa Noturna do que de fato com o Robin, tá? Pouco mais não, é bem parecido com Asa Noturna em vez de ser parecido com o Robin. Então daqui a pouco ele vai mudar esse alter ego aí, com certeza. Um corte rapidinho lá na família nuclear, a gente vê o Dr., né? O Dr. Adamson aí dando mais uma chance a eles e explicando de fato que o pai revelará a verdade, e esse pai é o Trigon, por isso que eles precisam da menina. A menina é quase que um portal para o Trigon vir para a Terra, né, para ser a mensagem de boas-vindas para o Trigon aqui para a Terra, e nesse caso ela precisará, quem sabe, ser sacrificada. É o conflito, vai ser o conflito da temporada como um todo, os titãs defendendo, uma galera tentando matá-la, outra galera tentando defendê-la, acho que vai aparecer mais gente aí, mas é legal, já apareceu o Adamson, depois, né, já corta aí pra outra musiquinha que é o Keep It Coming Love, Keep It Coming Love. Essas musiquinhas utilizadas na família é muito bizarro, cara, é bizarro, mas é legal, né? Após isso, eles de fato se juntam, sem o Mutano ainda, o Mutano deve estar seguindo eles de longe ali, né, é quando a Estelar rouba o carro do Dick, e aí entra lá num porão lá naqueles locais onde guardam as coisas, né? Um depósito pessoal. Tem lá a máquina da Estelar, uma máquina onde ela recebe raios solares para se energizar, referência também dos quadrinhos. Eles fingiram que não tinha aquela máquina ali, mas estava lá. Podiam ter pelo menos comentado, ela podia ter comentado, passado a mão assim. Mas lá é quando fica mais claro ainda no episódio, para quem ainda não tinha se tocado do que o Adamson tinha falado, lá é quando fica mais claro ainda que tem todo um lance de profecia, tem todo um lance de um demônio vindo, a menina é uma espécie de anticristo da vida ali e tal, então agora ele, o Dick e também a Estelar sabem, no exato momento que a menina tá presa, né, ela foi aprisionada numa sala de exorcismo, ou algo parecido com a sala de exorcismo, e ali ela aceita o demônio, um pouco a revelia dela, mas ela aceita o demônio entrar nela, e daí solta aí o poder, né? Começa a soltar o poder ao ponto de fugir e deixar uma fumacinha ali para que todos saibam que ela tá fugindo. E no próximo episódio vai encontrar com certeza o Mutano, com certeza o grupo vai pela primeira vez se juntar, ainda não em definitivo, ainda não como Titãs, mas com certeza o grupo vai se juntar. Algo a se observar aí dessa liberação do poder dela é já os corvos, né? Os corvos ali subindo, girando ali, e é por isso que no episódio anterior o corvo que aparece lá não é de fato o Mutano, tá? Eu acho que eles precisam de fato parar com esse assunto, já começar a unir o grupo, já todo mundo praticamente, tirando o Mutano, já sabe qual é o da Ravena, então já precisa unir o grupo para partir para um quinto episódio, a segunda metade aí da temporada, de mais ação, pra gente ver mais os Titãs e menos cada um dos Titãs, entendeu? Uma coisa que eu destaco só um pouquinho antes, que eu me esqueci, é a atuação da menina que faz a Ravena, principalmente dentro do espelho ali, principalmente sendo o demônio, né? Não é o Trigon ainda, né? Mas sendo um dos demônios aí que tem dentro dela, acho que o demônio que tem dentro dela, eu adorei a atuação dela, muda bastante do que ela é, né? Ela é mais mirradinha, mais tranquilinha, e acredito que quando houver a aceitação, a fusão das duas personalidades, ela vai ter uma personalidade aí mais central entre um e outro, e a gente vai ver a Ravena mais próximo dos quadrinhos e principalmente mais próximo dos desenhos animados que já existem, né? Nos quais a personagem já existe. Destaquezinho, a Estelar usando o cordão dela, deixando-a mais próximo do visual também dos desenhos e dos quadrinhos. Eu acho que é isso, é um bom episódio, a série tá indo bem, tá indo muito bem organizado, só que agora precisa de fato começar a definir ação com os Titãs, senão vai ficar muito cansativo, vai ficar também muito repetitivo. É isso, comenta aqui embaixo, me diz aí sua opinião sobre o terceiro episódio da primeira temporada de Titãs. Se você gostou do vídeo, diz aí, devo continuar ou não? Olha só o tanto de coisa que teve aqui pra falar. Se gostou, já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.